Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta noite. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. Somente até aqui, vamos nos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amados irmãos e irmãs presentes aqui no nosso templo, você que nos assiste através da nossa transmissão no canal de YouTube, a palavra de Deus nesta noite nos traz à memória um episódio na vida de um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, conhecidíssimo. Seu nome, Abraão. Mas você já pode questionar no começo desse sermão: pastor, mas o texto está chamando este homem de Abrão. Só que depois, você que conhece a história bíblica, ele vai ter o seu nome alterado para Abraão. Mas nós precisamos entrar num contexto, num consenso, melhor dizendo, porque senão eu posso me confundir no meio do sermão. Eu chamo de Abraão, depois eu chamo de Abrão, e vai ficar nesse vai e vem. Então vamos fazer o seguinte: vamos usar o nome mais conhecido, o nome mais comum, que é Abraão. Então não brigue comigo, o texto está falando Abrão, é o período que o seu nome ainda não havia sido mudado, mas eu vou usar para ficar mais tranquilo aos nossos ouvidos, o nome Abraão. E Abraão, todos nós sabemos, no capítulo 12 de Gênesis está relatado, ele recebe um chamado especial de Deus. Olha que coisa linda, preste atenção. Todos nós somos chamados pelo Senhor, todos nós somos chamados à salvação, mas alguns têm o privilégio de terem um chamado especial na sua vida. E nós vemos na Bíblia várias pessoas que tiveram um chamado muito especial. Moisés, lá no Monte Horebe, através da sarça ardente, que chamado especial Deus fez para com ele. O próprio Jeremias, ainda um jovem, 17 anos de idade, preparando-se para ser um sacerdote no templo lá em Israel, e Deus o chama dizendo: agora você vai ser o meu profeta e vai falar para muitas nações. E tantos outros chamados, tantas outras experiências que a Bíblia conta. E essa de Abraão também é maravilhosa. Ele estava lá na sua cidade natal, lá em Ur, na terra dos caldeus, lá no meio dos sumérios, e Deus o chama e diz: você vai sair daqui, do meio da tua parentela, do meio da tua terra, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Deus não falou qual era o lugar, e não havia GPS para dizer: digite aí o destino final. Não. Simplesmente Abraão acreditou na palavra de Deus. E eu quero começar o sermão exatamente neste ponto. Como começa a caminhada de Abraão? Ele começa acreditando na voz de Deus. E todos nós que somos servos e servas de Jesus também temos esse princípio. Porque quando você vem para a igreja, você aceita Jesus no seu coração, você passa a segui-lo. É inevitável que durante os dias, durante os cultos, em uma pregação, em um louvor, em uma oração, que Deus fale com você e te dê uma promessa. E fale para você: olha, algo especial vai acontecer. E quando isso acontece, nós começamos uma jornada. E qual é a jornada? A jornada para alcançar a vitória que Deus prometeu.
Tudo começa com a promessa. Tudo começou na vida de Abraão com a promessa, o chamado. Você vai me seguir, vai para um lugar que eu te mostrarei, e a promessa que eu faço, de você eu farei uma grande nação. E ali começa a história de Abraão com Deus. Ali começa o caminhar de Abraão com Deus. Só que veja bem, durante todo esse período, desde a saída de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, até chegar em Canaã, depois ele passa um período no Egito, depois ele volta do Egito para Canaã novamente, e toda essa situação, ela foi demandando, ela foi levando um tempo. E não foram semanas, não foram meses, foram anos que começaram a se passar. E veja que Abraão já não era um jovenzinho, Abraão já era um homem de uma idade avançada, já era um homem que tinha anos na sua vida. E ele começa a caminhar no destino, no sentido de esperar a promessa acontecer, mas a promessa não acontecia. Deus prometeu, vou te dar uma semente, vou te dar uma descendência, e isso não acontecia. E ele, como eu e como você, começou a pensar nas alternativas. Preste atenção, será que já não aconteceu com você? Quando a resposta não vem, quando Deus parece que não age, você começa a pensar nas alternativas para resolver o problema? Você está aí pedindo a Deus a cura, mas aí a cura não vem, você começa a procurar alternativas. Eu estou pedindo a solução do problema, eu estou pedindo para que Deus transforme alguém na minha casa, e a pessoa não é transformada, você começa a pensar nas alternativas. Ou seja, o que eu faço? Eu conversar, mas eu já conversei, então eu vou brigar, mas eu já briguei, então eu vou para cima, eu vou agredir, e aí começam a vir as alternativas, que muitas vezes não são os caminhos que Deus preparou, não são os caminhos que Deus escolheu para a tua jornada. Eu quero dizer para você nesta noite, nesse início de sermão, que aquilo que Deus preparou como caminho para você chegar na tua vitória, já está determinado pelo Senhor. Deus não vai escolhendo o caminho no meio da trajetória. A gente que faz assim, você está dirigindo o seu carro na rua e você começa a escolher, por que caminho eu vou? Eu vou pelo caminho de sempre ou vou pelo caminho alternativo? Você faz a escolha na hora. Mas Deus não é assim, Deus ele já traça a trajetória, já traça o caminho para que você chegue até a bênção, como Deus já havia traçado na vida de Abraão. Mas lembra o que eu falei? Quando vem a demora, a gente começa a pensar nas alternativas. E Abraão não foi diferente. Abraão começou a pensar, bem, Deus me fez uma promessa. Diga para mim, Deus me fez uma promessa, mas a resposta está demorando. Completa, mas a resposta está demorando. Então, eu vou procurar uma alternativa. E a alternativa que Abraão começou a pensar, bem, eu já sou um homem de uma idade avançada, os anos já estão chegando, eu tenho que pensar no futuro, eu tenho os meus bens. Abraão não era um homem pobre, não era um homem paupérrimo, mas era um homem que tinha bens dentro daquilo que era considerado riqueza na época, né? Ele não tinha bitcoins, nem tinha dólares, mas ele tinha lá os seus rebanhos, ele tinha os seus empregados, ele tinha suas tendas, então ele tinha recursos. E ele pensava, e o que vai acontecer com os meus recursos depois que eu morrer? Eu tenho que passar isso por herança para alguém. E quando se tem descendentes, é natural que os descendentes herdem os bens dos seus pais, não é assim? Quando os pais falecem, os filhos recebem a herança. Se não há filhos, vai para os irmãos. Se não há irmãos, vai para algum parente colateral. E se não há, a doação, né, os bens vão acabar até mesmo em poder em domínio do poder público, né? É assim que funciona. Mas naquela época, como que aconteceria? Se não tem bens, então ele estava já pensando, eu vou determinar o meu mordomo da casa, o homem encarregado de organizar tudo, o meu primeiro serviçal, o meu funcionário mais importante, e o seu nome é Eliezer. Então eu já sei, eu vou deixar tudo que eu tenho para o Eliezer. Mas eu confesso, amados, que quando eu leio esse texto, o texto não vai dizer isso, porque a letra é fria, mas eu tento imaginar que no coração de Abraão, ele não estava feliz com isso. Ele não estava pensando em tomar essa decisão com satisfação, com alegria, com um sorriso, não.
porque o que ele gostaria mesmo era poder dizer: olha, quando eu morrer, eu vou entregar tudo para o meu filho. Mas o filho não chegava, e ele precisava de uma solução. Quantas pessoas às vezes, ou quantos de nós precisam de uma solução, e a resposta não vem, e a gente começa a buscar alternativa. Mas preste atenção, quando a gente busca alternativa, a alternativa nunca traz alegria. Estou pedindo solução para o meu casamento, mas a solução não vem. Qual é a alternativa? Vou ficar distante, vou me separar. E essa decisão não é tomada com alegria. Mas talvez está faltando esperar o agir de Deus. Eu estou pedindo uma cura, mas a situação não se resolve, então eu vou fazer alguma coisa para melhorar. E você não faz isso com prazer. Ou até mesmo na igreja, né? As pessoas vivem conflitos nas suas igrejas e começam a pensar: aqui está difícil, eu vou para outro lugar. Mas o seu coração está nessa igreja, você ama essa igreja. Então perceba que Abraão, quando toma essa decisão, quando começa a aventar essa possibilidade, e ele inclusive apresenta essa possibilidade diante de Deus. Era algo que ele já estava tão encaminhado e decidido a fazer, que ele fala para Deus: Senhor, eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para o meu empregado, para o meu mordomo, para Eliezer, porque o Senhor me prometeu filhos, e essa promessa não se cumpriu. Lembre-se de uma coisa, meu irmão e minha irmã, você que me ouve através dessa transmissão: Deus não se esquece das suas promessas. O que Deus falou, o que Deus declarou, o que Ele estabeleceu, não é algo passível de esquecimento. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa, e Deus não é um ser humano para esquecer do que Ele tratou conosco, do que Ele falou comigo e com você. E aí nós vemos então que quando chega esse diálogo e Abraão fala com Deus: o Senhor me prometeu filhos, mas não vieram os filhos, e eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para Eliezer, o meu mordomo. Eu já estou cansado de esperar, já estou desanimado, já estou desesperançoso. E isso, amados, é algo que pode atingir a qualquer um de nós. Você pode ser crente há 10 anos, você pode ser crente há 20 anos, você pode ser crente há 40 anos. Quando demora a resposta chegar, a gente fica desanimado, a gente fica desesperançoso, a gente acha que não vai mais acontecer. Eu confesso a vocês, desde quando eu me lembro, na minha vida, eu sempre quis ter mais de um filho, sempre quis ter vários filhos. Eu acho que é questão de filho único, né? Acho que quem é filho único pensa assim: eu quero ter vários, eu não pude ter irmãos. Agora quem tem irmão fala: não vejo a hora de ter um filho só e chega, porque quando tem irmão é muito difícil, né? E aí quando começa a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos aí, 7 irmãos, é mais complicado ainda, não é verdade? Mas eu sempre tive essa vontade, e eu estava já há um tempo sozinho. Vocês conhecem todos a minha história, foram 12 anos sozinho, e eu confesso, amados, eu já não tinha mais 25 anos, eu não encontrava ninguém, e sabe o que eu pensava, Diaconisa Socorro? Esse sonho acabou, estou desanimado. Eu vou pensar que já tenho uma filha linda, já é moça, daqui a pouco ela casa, vai me dar netos, aí eu vou pensar nos netos. Mas lembra o que eu falei aqui? Quando a gente pensa em alternativas, a gente não sente satisfação naquilo. Quando eu dizia isso, pastora Sônia, era da boca para fora, porque no meu coração era: como eu queria ter mais filhos, era o meu sonho. E Deus foi tão maravilhoso que chegou, assim como chegou Isaac, né? Será que eu posso falar, Flávia, filho da velhice? Não, né? Misericórdia, né? Sou tão jovem, né, evangelista Helenice? Para Abraão foi o filho da velhice, para mim não pode ser, eu sou muito jovem. Mas depois de tanto tempo, está aí o Leon, o presente que Deus me deu, ou seja, o sonho que eu tive, que eu pensei em engavetar, que eu pensei em guardar, que nunca ia mais acontecer. Deus teve misericórdia e a vitória alcançou a minha casa. Com Abraão, ele também estava desanimado. Ele também pensou: não dá mais, eu já sou velho. Se ele pudesse falar naquela época, se ele soubesse, ele ia falar assim: eu já sou mais velho ainda que o pastor Milton. Se o pastor Milton teve o Leon, né? Ele falou: eu sou mais velho ainda que o pastor Milton, e não chega o meu filho.
já estou preparando a alternativa, já estou preparando o plano B. Olha, gente, isso é de Deus e receba. Você está pensando em plano B, mas Deus pensa no plano principal que Ele estabeleceu na tua vida. Você já está pensando assim no plano B, no plano C, em outra alternativa, e Deus está falando para você: eu não desisti do plano principal, eu não desisti daquilo que eu prometi para você, eu não me esqueci. E aí quando Abraão vem com essa história para Deus: Senhor, meu plano B vou colocar em prática, o Senhor não respondeu até agora, vou deixar a minha herança para o meu mordomo. Aí Deus fala para Abraão, lindo texto, um dos mais lindos que eu considero na Bíblia Sagrada, versículo de número 5, então Deus o levou fora da tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Gente, hoje em dia a gente não consegue em São Paulo contar estrela, né? Se olhar para o céu só vê nuvem ou poluição. Mas quando você vai para o interior, alguns aqui já tiveram essa oportunidade, quando vai para fora de São Paulo, quando você se lembra de décadas atrás, quando você olha para o céu, é tanta estrela, são tantas estrelas, é tão estrelado, que é impossível, irmão Diácono Hermes, contar uma por uma. Você pode até tentar, mas daqui a pouco você perde a conta, porque são muitas estrelas, são estrelas demais. E aqui me lembro que quando criança, não sei quem vai se lembrar disso, dizia que não podia contar estrelas, senão nascia verruga no dedo, sabem disso? Lembra disso ou não? Muita gente se lembra dessa história, não pode contar estrela que nasce verruga. Eu confesso que acho que eu nunca fiz nenhum dos dois, acho que eu nunca contei, mas também nunca nasceu, então para mim não sei o que acontece. Mas Abraão foi lá e tentou contar, e não dá para contar porque é muito, são muitas. E Deus fala claramente aqui no versículo de número 5, Abraão, assim será a tua semente. Posso mudar essa frase de Deus? Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu não esqueci da promessa que eu tenho na tua vida. Você não precisa pensar no plano B, você não precisa pensar do plano C, você não precisa pensar, mas vai que Deus não atenda a minha oração. Não é este caminho. Talvez você está orando pela transformação de alguém na tua casa, na tua família, e você já tem dito assim: não se transformou até agora, então meu plano B qual é? Eu vou me contentar com essa situação, eu que aguente, eu que me acostume, porque isso nunca vai mudar. Esse é o seu plano B, mas o plano A, o plano principal de Deus é: se eu tenho uma promessa, eu vou cumprir a promessa na tua casa. Porque Deus, Ele é fiel no cumprimento daquilo que Ele determinou, daquilo que Ele prometeu. E olha só no caso de Abraão, muito mais forte ainda. Irmã Branca, Abraão não pediu para Deus para ir para Canaã. Deus chegou para ele e falou: sai, me obedece, porque eu tenho uma promessa na tua vida. Quem sabe você não pediu nada para Deus, mas um dia Deus falou algo para você. Um dia Deus estabeleceu um compromisso com você, fez uma promessa na sua vida, e eu quero dizer para você, Ele é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa. E Ele ainda, a palavra do Senhor diz, que Deus fala ainda para Abraão: Abraão, não se esqueça, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra e para você a herdar. Não se esqueça, Abraão, de quem sou eu. Igreja, hoje Deus está falando para você, você que me assiste através deste vídeo, Deus está falando para você: não se esqueça quem sou eu. Não esqueça que você está tratando com Deus, você não está tratando com ser humano, você não está lidando com promessa humana, com negociações humanas, porque o ser humano ele mente, ele erra, ele não cumpre a sua palavra, mas o meu Deus não. E olha, receba da parte de Deus, se Ele prometeu transformar a tua casa, Deus vai cumprir e vai transformar a tua casa. Eu não sei em quanto tempo, eu sei que a gente quer logo, como Abraão queria logo, estava passando os anos, e ele estava achando: Senhor, está demorando, não está acontecendo, eu vou buscar o plano B. E Deus fala claramente: não precisa de plano B, Abraão. Deus está falando para mim e para você hoje: não precisa de plano B, espera, confia, acredita, eu tenho uma promessa para você, eu estou no controle da situação, mas você tem que permanecer.
Olha quantas coisas Jesus já fez. Hoje nós já ouvimos isso através do diácono, ouvimos isso através das músicas, vocês cantaram do milagre, né? Nós somos o milagre. Olha quantas coisas Deus já fez. Tente contar na sua vida, mesmo quem é mais jovem ali, os meus queridos ali de 15, 16, 17, ou 14, ou 19, sei lá, está tudo aí por esse meio, né? Eu só sei que o Ícaro tem 5.000 dias de vida, não é isso? Daquele dia que a gente fez o cálculo, nunca mais esqueci o garoto dos 5.000 dias, né? E a gente, se for calcular o nosso, pastora Sônia, ó, tá longe aí, 5.000 dias já ficou muito para trás, né? Mas mesmo vocês que são mais jovens e vocês que são mais maduros, tenta lembrar, tenta contar quantas coisas Deus já fez na tua vida. Quantas? Tente contar. Eu garanto que assim como Abraão tentou contar as estrelas do céu e não conseguiu, a gente também vai perder as contas. Nós não vamos nos lembrar de tudo, porque Deus deu livramento. Deus deu livramento na sua vida, diga amém. Deus já deu vitória na casa, sim ou não? Deus já abriu a porta que estava fechada, foi ou não foi? Jesus trouxe saúde, trouxe ou não trouxe, Alice? O coraçãozinho lá, Deus deu um novo coração para você. Deus transformou alguém na sua casa, foi ou não foi? Não é isso, Maria Cruz? Está aí o Ricardo, hoje ele não veio, mas está aí o Ricardo com você aqui na igreja, né? Quantas coisas Jesus já fez, quantas saídas Jesus já deu, quantas vezes, diácono Sandro, eu estou lá orando, Senhor, olha o boleto que tem que pagar, eu não sei que com você é assim, comigo é assim, Jesus, olha o boleto que tem que pagar e não tem ainda os valores, e nada contra boletos de R$100, R$200, mas eu não estou falando de boleto de R$100, R$200, diácono Hermes, estou falando de milhares de reais, e aí vem a preocupação, Senhor, e agora? Aí de repente eu só recebo uma mensagem, pastor, estou enviando o meu dízimo no meu compromisso de fidelidade a Deus. Aí sabe o que eu falo, Branca? Aleluia. Eu ponho até aquele emoji, já viu aquele emojinho das mãozinhas assim? Eu coloco aquele emoji, colocar emoji é coisa de velho, gente, me ajuda aí, vocês aí, é ou não? Não? Não é, então tá bom, estão me defendendo aí, né? Eu ponho o emojinho das mãozinhas assim, sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua promessa, porque Deus cuida de nós, Deus não vai deixar você envergonhado, recebe em nome de Jesus, Deus não vai deixar você envergonhado diante dessa situação, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e você não precisa procurar o plano B, o plano A é a vitória de Jesus, então nós vamos continuar esperando no plano A, esperando o plano de vitória, esperando Deus cumprir aquilo que eu não posso fazer, mas eu sei que o meu Senhor Jesus Cristo pode. E depois, quando você tiver tempo, leia o texto do Gênesis, alguns capítulos depois, vem o plano A, vem a promessa, nasce o filho da promessa, Isaque, e olha só gente, aquele que deu origem a toda a nação de Israel. Deus cumpriu a sua promessa, Deus cumpriu a sua palavra, Deus cumpriu o plano A, o plano de abençoar, o plano do milagre, o plano da vitória. Então, espera no Senhor, confia nele. Eu sei que às vezes a gente fica desanimado, viu, diaconisa Osana? Porque a gente já está esperando há tanto tempo, a gente está clamando há tanto tempo, pelo irmão, pelo filho, pelo pai, pelo cunhado, pela vida financeira, pela vida profissional, pela saúde, pelo trabalho na igreja. Às vezes a gente já está tanto tempo orando, mas Deus está falando para você, não desanime, irmão, vai até o fim, acredite, confie, porque Deus é o Deus do plano A, Deus é o Deus que cumpre, Deus é o Deus que promete e faz realidade na nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, anime o teu coração e não busque o plano B, espera no Senhor, Deus vai fazer algo especial nas nossas vidas. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós nesta noite.